Graça e paz, queridos. Amém? Enquanto as crianças vão saindo, vou dando alguns avisos. Informa aos irmãos que nós continuamos orando como conselho e os irmãos estão vendo que a gente está começando a ter um problema de espaço na igreja. E glória a Deus por isso. É um problema que a gente buscou, né? E nós temos esse problema também na Escola Bíblica Dominical. A classe do jovem está também no seu limite da capacidade. Nós estamos na classe de primeiros passos, com aqueles que querem se batizar ou mesmo conhecer as doutrinas básicas da igreja. Também lá a gente fica bem espremidinho lá, ensinando. Lá já junto com o departamento infantil. Então eu quero pedir para os irmãos orarem. Pode ser que o Senhor já esteja respondendo essa oração, se Deus quiser. E a gente quer realmente encontrar um lugar que seja apropriado para nós estarmos de modo a continuarmos pregando a palavra, proclamando o reino e na comunhão dos santos, né? E por isso nós pedimos a oração dos irmãos e que os irmãos continuem orando por isso. Quero avisar também aos irmãos, já um pouco de antecipação, o nosso grupo de discipulado, nosso grupo de livro, estamos estudando o livro do Kevin DeYoung, o Super Ocupado. Nós estamos na 7ª semana, amanhã, e nós estamos há 3 semanas de encerrar esse ciclo. E quando encerrar, a gente vai começar, se Deus quiser, na 2ª quinzena de abril. Esse é o desejo que tenho tido no meu coração, que é de conversar um pouco com os irmãos interessados sobre louvor na igreja. E esse foi um livro que foi utilizado lá no mestrado, a gente estudou uma parte dele, que é A Igreja Local e a Música no Culto, o livro do pastor Felipe Fontes e do pastor João Almeida. Eu não sou especialista em louvor, então a nossa pretensão não é ensinar ninguém sobre louvor, mas é da gente discutir, da gente conversar e a gente estudar princípios da palavra de Deus acerca do assunto, que a gente vê há uma renovação grande no Ministério de Música na igreja, e às vezes a gente faz música porque está acostumado a ouvir, está acostumado a levar o canto na igreja, então a gente não entende que há uma intencionalidade em colocar músicas e ritmos, e enfim. E embora eu não seja especialista na área, mas vou me acostar a quem estudou e escreveu sobre o assunto aqui, especialmente ele fala sobre a história da música na Reforma Protestante, no que é que mudou da música que a Igreja Romana usava e como essa tradição ela acaba sendo utilizada nos reformadores. Então os irmãos fiquem atentos, 2ª quinzena de abril a gente começa, se Deus quiser, a estudar esse livro. Quero também aproveitar para não esquecer e parabenizar as irmãs da SAF pelo aniversário. Vocês são uma bênção na vida dessa igreja, minhas irmãs. Que Deus abençoe as irmãs, que Deus renove a graça, a alegria do serviço, que o Senhor as faça abundar na obra do Senhor, como diz o apóstolo. Tá bom, queridos? E eu gostaria, então, de compartilhar um pouco com os irmãos sobre uma história muito conhecida da Igreja do Senhor. Eu fui inquietado a preparar uma reflexão, uma meditação sobre a história de Davi e Golias. E eu percebi, comecei a pesquisar os sermões que eu tenho gravados e tenho lá no computador, e eu percebi lá, fiz uma contagem, tinha 200 sermões lá, e eu não encontrei o sermão de Davi e Golias, que eu devo ter feito há muito tempo atrás, né? No tempo que a gente era adolescente, né, Miguel? E eu disse, está na hora de eu meditar de novo sobre esse texto e de conversar um pouco sobre isso com os irmãos. Na verdade, essa é uma das histórias preferidas nossas, quando a gente é criança e participa do departamento infantil, ou mesmo sem participar do departamento infantil, a gente escuta a história, a gente canta a musiquinha. Era uma vez um pastorzinho que se chamava Davi, era tão pequenino, mas adorava a Deus, cheio de ousadia, grande fetinha no Senhor, passando por um riozinho. Tá rindo porque tá lembrando, né, meu irmão? 5 pedras apanhou,
a pedrazinha colocou na funda e logo atirou. E, de repente, uma história tão preciosa da palavra do Senhor acaba se transformando numa história de criança. Para criança. Essa é uma primeira aplicação, antes mesmo da gente ler o texto sagrado, que a gente pode fazer, pensando em estudar sobre essa história, é que talvez ela tenha se transformado realmente em algo fora do contexto da grande narrativa que nós temos na Bíblia Sagrada, que é a narrativa da salvação. Hoje nós conversávamos na classe Primeiros Passos sobre a Bíblia. E a Bíblia, Deus inspirou homens com um propósito, de deixar registrado a sua verdade, o conhecimento do seu caráter e apontar para Cristo, apontar para a salvação que é em Cristo. Então tudo que há aqui, de alguma forma, foi escrito sob a forma de narrativas, de histórias, na maioria das vezes, ela aponta de algum modo para a obra redentora de Cristo Jesus. Mas nós somos tentados, tão acostumados que estamos com essa história, e até talvez seja uma falha que cometemos ao contar essa história aos nossos filhos, e de que ela talvez seja uma coisa à parte, uma história que não faz parte desse contexto maior. E normalmente a gente faz isso quando a gente está lendo o texto sagrado, a gente começa a ler buscando aquilo que o texto fala para mim, buscando aquelas lições que o texto fala para mim. É porque aqui eu vejo que eu preciso confiar em Deus, mesmo quando o problema é gigante, não importa o tamanho do problema, Deus dá a vitória e tal. E em que pese que haja uma possibilidade da gente encontrar aplicações nessa linha, mas a gente perde o privilégio, a oportunidade, a bênção de poder desfrutar desse propósito maior para que a narrativa se encontre, para que ela foi inspirada, que é justamente de contribuir para a história da salvação. E quando olhamos para um texto, meus irmãos, nós devemos, em vez de nos preocupar muito em saber as lições que o texto tem para mim, nós devemos antes buscar no texto o que é que ele fala acerca de Deus e acerca do seu ungido, Cristo Jesus. E é nessa perspectiva que eu gostaria que nós lêssemos o texto nessa noite. Eu gostaria de convidar todos para abrirem as suas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Eu ia ler somente os versículos 55 a 58, mas a palavra de Deus é tão preciosa e esse texto é tão maravilhoso, como diria pastor James, era para ter sido escrito com letras douradas, que eu vou ler do 41 em diante. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção na leitura de 1 Samuel, capítulo 17, versos 41 em diante. Diz assim o texto sagrado: o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço, ruivo, de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, e eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alfoge e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou.
Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembanhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Ainda bem que as crianças já foram, né? Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate, até as portas de Ecrom, e caíram filisteus feridos pelo caminho de Saaraim até Gate, até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém, as armas dele pôs-las Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho esse jovem, Abner? Respondeu Abner: tão certo como tu vives, ó rei, não o sei. Disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem. Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho de teu servo Jessé, belemita. Oremos. Senhor nosso Deus, eis a tua palavra, santo e eterno. Que história tremenda, Senhor, preparaste para nós nessa noite. Pai Santo, não permite que eu venha atrapalhar essa ministração, Senhor. Mas que o Senhor me conceda, Pai, iluminação do Teu Santo Espírito. E a sabedoria necessária, Senhor, para que ao proclamar verdades espirituais, o Teu nome seja glorificado, a Tua igreja seja edificada. Ó Deus, e que sobre os corações dos amados aqui seja derramada paz, esperança, alegria no Espírito. E aqueles que andam vacilantes, ó Deus, que não experimentaram ainda a vitória do Cordeiro Santo, que possam nessa noite não olhar para Davi, mas olhar para a cruz de Cristo. Permite, Senhor, que desse modo a Tua palavra seja pregada nessa noite. E que o Teu Santo Espírito, como cantamos aqui, possa saciar-nos com a Tua presença, saciar-nos com a Tua palavra. Abençoa também as congregações, Senhor. Boqueirão, Pedra d'Água, Cabaceiras, Sítio Bento. Ó Deus, a Tua igreja onde o Teu evangelho está sendo pregado, Senhor. Que o Senhor edifique o Teu povo. Que o Senhor nos livre do engano, do erro, do secularismo, de olharmos para as questões desse mundo e vivermos em busca dessas coisas. Mas confiados na vitória de Cristo, possamos viver com os pés na terra, mas com os olhos fixos na Jerusalém celestial, nos céus. Opera isso, Senhor, no meio do Teu povo. É assim que nós Te oramos, confiados e dependentes do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a primeira questão aqui que salta os nossos olhos, e me perdoem a falta de originalidade nos títulos dos pontos do sermão, é que tamanho não é documento. Eu poderia ter elaborado melhor isso, mas tamanho não é documento. Há uma história que está sendo narrada aqui, o capítulo 17, se vocês começarem a ver dos primeiros versículos, o narrador ele está preparando o ambiente, está preparando o leitor para ouvir falar de uma guerra, de um confronto. O versículo 1 do capítulo 17, ele diz que os filisteus e as suas tropas se congregaram em Socó, que está em Judá, e acamparam-se ali, entre Socó e Azeca. Mas Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Eles ficaram um de um lado e o outro do outro lado do vale. E ficavam os dois se agredindo, os exércitos se agredindo com palavras, xingando um ao outro, desmoralizando um ao outro. E era assim que eles estavam, e é assim que o autor do livro aqui começa contando essa história. E quando ele começa a contar, ele fala de um gigante que sai do meio desse exército filisteu,
desse exército inimigo, que é um cara de uma altura descomunal. Diz o versículo 4, que era um guerreiro, um homem guerreiro, cujo nome era Golias. Ele era de Gate e ele tinha a altura de 6 côvados e 1 palmo. Era um homem alto. Ele ia ter trabalho de ficar nessa igreja. Ele era um homem muito alto. E eu saí pesquisando sobre a altura das pessoas. E obviamente que lá em casa a gente segue um pouco a NBA e a NBB. E a referência que a gente tem de homem alto é quem joga basquete. E aí eu fui pesquisar e o maior jogador de basquete que se tem registro é um cidadão chamado Suleiman Ali Nanush. É um líbio. E ele está entre as 28 pessoas que a medicina registrou na história que chegaram a 2,5 metros. Ele tinha 2,45 quando ele jogava basquete. Hoje, um dos maiores jogadores, a sensação da NBA, do basquete americano, para quem não sabe o que é NBA, é o Victor Wembanyama. Ele é um cara que tem 2,26 metros de altura. E é muito legal ver ele jogando, quem curte basquete, porque ele praticamente não pula para enterrar a bola, né? Ele simplesmente levanta a mão e coloca a bola lá na cesta. Ele foi o primeiro jogador a ser draftado, a ser escolhido pelos clubes nesse ano. E com certeza Golias seria rapidamente draftado se ele fosse para a NBA, porque essa altura de Golias aqui, da forma como está descrita, ele tinha aproximadamente 2,70 metros. Ele chegava perto dos 3 metros. Era um homem gigante. E o texto ele vai mais além. E de forma singular, ele começa a descrever como era a armadura desse homem tão alto. A partir do verso 5, ele diz que ele trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Esse homem era um guerreiro experiente, porque ele carregava sobre si aproximadamente 60 quilos de peso. Ele carregava uma outra pessoa em cima dele, praticamente só com a armadura que ele portava. Os irmãos sabem que eu trabalho na polícia, e lá a gente trabalha com equipamento, com colete balístico, sai colocando um monte de coisa no colete, pendurando um monte de coisa, e tem a arma e carregadores, etc. E eu uma vez me pesei sem o material e com o material, e dá quase, juntando tudo, HT, bastão, etc., dá quase 10 quilos de equipamento. Por isso que muitos policiais, no final da carreira, estão com problema na lombar, problema da coluna, porque realmente é excruciante, é sacrificante viver com aquele peso. Mas esse homem, ele guerreava. Ele não só carregava o peso, mas ele tinha agilidade, era um guerreiro experiente, conforme o relato do próprio texto. Se movia no campo de batalha com agilidade, com tanto peso. Ele tinha uma lança, o texto vai continuar no versículo 7, dizendo que a haste de sua lança era como o eixo do tecelão. Era um negócio absurdo de grande. E a ponta da sua lança tinha 600 ciclos de ferro. Só a ponta da lança de Golias pesava em torno de 7 quilos. Só a ponta. E ele carregava entre os ombros. Ele carregava aquele eixo tremendo em cima dos ombros enquanto se movia. Era uma figura realmente aterrorizadora no campo de batalha. E é óbvio que, falando assim, em termos de curiosidade, a gente fica, que legal, que coisa interessante a Bíblia escrever isso, mas a pergunta que a gente deve se fazer é: por que é que a Bíblia se ocupou, por que é que o autor se ocupou a falar sobre essa armadura, falar sobre esses detalhes a respeito de Golias? E procurando uma explicação para isso, uma explicação pode ser o fato de que há uma outra armadura aqui no texto. Se a gente caminhar um pouco mais à frente, a gente vai ver que esse gigante, ele saía adiante das tropas e ele humilhava toda a tropa, e não somente a tropa, mas o Deus de Israel. Dizia: não tem homem aí não, não precisa ninguém guerrear, não precisa ninguém derramar sangue, manda um de vocês aqui para lutar comigo, se vocês vencerem, a gente serve vocês, agora se não, vocês vão nos servir. E ele começou a amaldiçoar e a praguejar contra os exércitos de Israel e contra o Deus de Israel, de modo que não aparecia ninguém.
não aparecia ninguém para guerrear. O exército todo ali enfileirado e todo mundo morrendo de medo de enfrentar esse gigante. E diz o versículo 23, acontece que há um garoto que aparece nessa história, ele não está no meio do exército, tem dois ou três irmãos dele que estão lá nas linhas, e o pai dele preocupado com, sabe como é pai, né? Preocupado com os meninos lá no fronte de batalha, pede para esse garoto levar mantimentos lá para a linha. E esse menino vai, e quando ele chega lá, ele percebe a movimentação e ele vê os exércitos ali se alinhando para a batalha, e ele escuta as imprecações que esse filisteu gigante falava. Diz aí o versículo 23, estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. E aí Davi escuta aquilo e ele fica indignado de ver que aquele homem está afrontando o exército de Deus vivo, que aquele homem está afrontando Deus, Israel, e ele começa a provocar as pessoas ali no meio da tropa, e de modo que ele é repreendido pelos seus irmãos, especialmente seu irmão mais velho, Eliabe, que devia ser um homem bem mais forte e mais alto do que ele, mas que também não tinha se disponibilizado para ir guerrear contra Golias. E Davi, então, começa a falar estas coisas e começa a dizer que o gigante não podia fazer isso, e se dispõe a lutar contra o gigante. Diz aí os versículos 31 em diante, que ele se coloca diante do rei para lutar contra o gigante Golias. E aí o versículo 38 aparece a outra armadura, a outra couraça, o outro capacete que está presente nessa história. Veja, diz que Saul vestiu a Davi da sua armadura, a armadura do rei Saul, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, ele colocou na cinta, ele colocou na posição para poder seguir, e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Então, uma explicação, porque há tantos detalhes, a riqueza de detalhes pode ser para mostrar como esse gigante era forte, mas também para mostrar essa outra realidade, que há uma outra armadura presente no texto, que também era de um homem alto, um homem bonito, ele se destacava no meio do povo, era um guerreiro experiente. Diz o texto 1 Samuel 10, 23 a 24, quando Saul foi escolhido rei entre Israel, que se olhava assim no meio do povo, assim, se ele estivesse no meio da igreja, era fácil de encontrar Saul, porque dos ombros para cima ele se destacava, ele era um homem alto, um homem bonito. Só que, de fato, essa altura de Saul e toda a sua força, e nem mesmo a armadura, porque poucos do exército deviam ter armadura. A armadura era uma coisa rara no meio do exército de Israel, cara, e o rei tinha, mas não lhe serviu de grande ajuda nesse momento em que o exército de Israel foi afrontado. Será que o autor tem algum tipo de complexo de altura ou paixão por armaduras? Acredito que não. Parece que intencionalmente ele quer mostrar que aquilo que agrada aos olhos dos homens, aquilo que parece ser a segurança dos homens, aquilo que parece que traz a força, que parece que traz algum tipo de segurança, não é necessariamente o que agrada aos olhos de Deus. Vejamos o
o que aconteceu na escolha de Saul como rei. Se nós voltarmos um pouco no capítulo 8 desse livro de 1 Reis, o povo pede a Samuel um rei. Mas ele não pede um rei porque oraram ao Senhor e eles estão resignados de que é da vontade de Deus, é do agrado de Deus que um rei reine sobre eles. Eles querem um rei porque é o jeito do povo de estar no meio das outras nações, assim como as outras nações têm um rei. É o jeito do povo de dizer assim, não, nós vamos estar seguros se nós tivermos um rei. Veja, o versículo 8 e versículo 9 do capítulo 8 de 1 Samuel, diz a palavra do Senhor, a partir do verso 7, disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz. Porém, adverte-o solenemente, explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. E aqui Samuel começa a dizer, olha, vocês estão querendo um rei. Agora, se vocês tiverem um rei, o rei ele vai ter autoridade sobre a propriedade de vocês, sobre a família de vocês. É isso mesmo que vocês querem? Alertou o povo a respeito do que eram os poderes que um rei teria. Mas o povo respondeu assim no verso 19. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse, não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. O que o povo estava dizendo é assim, olha, a gente não quer confiar em Deus para fazer as nossas guerras, a gente não quer que Deus seja a nossa segurança, a gente quer um rei, que assim como as outras nações, assim como lá fora as pessoas têm a sua conduta, eu quero fazer da mesma forma aqui para mim, porque se é segurança para eles, é segurança para nós também. Então, me parece claro que o texto tenta nos mostrar, ou essa é uma lição que nós podemos tirar aqui, ou refletir, de que essa tentativa humana, os esforços humanos para salvar-se do inimigo, a ideia era, eu vou ter um rei, porque quando tiver que pelejar, o rei vai pelejar para a gente. O rei vai adiante de nós. Resolveu? De jeito nenhum. Porque a altura e a armadura, se antes, quando Saul foi ser escolhido, Saul era um meio encabulado. Apesar de ter essa altura todinha, Saul, ele, quando foi ser ungido rei, quando ele foi ser chamado para ser anunciado rei na frente do povo, ele se escondeu no meio da bagagem onde estava, de modo que o povo procurou a Saul e não encontrou. E quando cataram Saul, cadê Saul? Saul está lá, aquele homem daquele tamanho, escondido no meio da bagagem. Mas se antes Saul se escondera no meio da bagagem, agora ele se esconde atrás do trono, atrás da autoridade dele. Em vez de guerrear e adiante do povo, tem um guerreiro experiente ali. Eu sou guerreiro experiente também. Eu já guerrei algumas guerras com o povo. Então eu vou adiante do povo. Agora ele está no trono, esperando que alguém apareça, ainda que seja para usar a sua própria armadura. Os caminhos que o homem encontra de nada adiantam para livrá-lo da sua maldição, da insegurança. O verdadeiro adversário de nossas vidas, meu irmão, minha irmã, é o diabo. O inimigo de nossas vidas é o pecado. Esse é o inimigo que precisa ser vencido. É o pecado que nos afasta da nossa comunhão com Deus e nos leva até a morte. As tentativas humanas, e são muitas que nós vemos cotidianamente, de experimentar paz, de experimentar alegria, de experimentar prazer nessa vida, são caminhos que só produzem mais morte e levam o homem cada vez mais a ficar distante do Senhor. E às vezes a gente está, como o povo aqui, procurando através dar o nosso jeito para escapar do problema de insegurança, temendo os problemas do mundo e achando que
se eu fizer de um jeito, se eu fizer do outro, se eu compactuar do esquema no trabalho, se eu mentir, isso vai resolver o meu problema. Esquecendo que o pecado, ele só nos afunda mais ao distanciamento do Senhor, nos afasta da comunhão com Deus, resultando em morte. Agora, há uma outra descrição de armadura na Bíblia. Essa não foi feita aqui pelo autor de Samuel, mas sim foi feita pelo apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 6, do verso 10 a 18. E essa armadura nos lembra que nós estamos também numa batalha. Nós enfrentamos uma batalha. E o apóstolo, ele, lá no finalzinho da carta, escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz assim: quanto ao mais, meus irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Parecido com o autor lá de 1 Samuel, ele prepara aqui, nos prepara para uma batalha. Ele está preparando o ambiente para uma batalha. Ele diz assim, olha, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O apóstolo Paulo, ele nos lembra que nós enfrentamos uma batalha, e nós precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A sua luta, meu irmão, do dia a dia, a sua luta, talvez dessa semana, talvez seja com o seu chefe, talvez seja com o seu colega de trabalho, talvez seja, aliás, não é contra o seu chefe, não é contra o seu colega de trabalho, não é contra o seu professor, não é contra os seus filhos, nem contra a sua esposa. A sua luta é uma batalha espiritual, contra as forças espirituais do mal nas regiões espirituais. Lembre-se disso, que nós devemos resistir a essa orientação do apóstolo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Nós devemos resistir, porque vai haver dia mau. Nós enfrentamos haveremos de receber e viver o dia mau, dia de dor, dia de sofrimento, dia de doença, dia de perda, dia de solidão, dia de desemprego, dia de escassez, dia de estresse. Mas quando chegar esse dia, lembre-se que a sua luta, a sua batalha, não é contra as pessoas, não é nem contra o governo. Diz que fica, porque esse governo, porque, meu Deus, esse governo. Sua luta não é contra a esquerda, a direita, contra partido político, nem contra governo. A igreja do Senhor faz o que nós fizemos hoje aqui, nós oramos por ele. Nós oramos pelo governante. A sua luta é espiritual, a sua batalha é contra as forças dominadoras, os principados e potestades, as forças espirituais do mal. E quando o dia chegar, o dia da ansiedade, o dia do estresse, permaneça com a armadura de Deus firme. E para que, depois de ter vencido, há uma promessa aqui. Ele não diz assim, se vocês vencerem. Eles, depois de ter vencido, há uma certeza de vitória nessa batalha. Depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Há uma certeza de vitória. E essa certeza de vitória não é porque o presbítero está falando aqui, não. É porque essa vitória já foi conquistada para nós na cruz do Calvário. Cristo conquistou a vitória para nós. Então nós colocamos o cinto da verdade, que o apóstolo vai falar aí, a couraça da justiça, as sandálias da preparação do evangelho da paz. Às vezes pesa, às vezes a gente sente o peso dessa armadura toda, mas nós colocamos o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, versículo 17, com oração e súplica, como todo bom soldado, vigiando com perseverança, porque confiamos que a vitória nos está garantida por aquele que venceu. Voltando para 1 Samuel 17. Então, se tamanho não é documento, se o nosso jeitinho, o nosso esforço de resolver os nossos problemas não restam em nada, não dão em nada,
porque o nosso problema, o nosso inimigo é o diabo, o nosso problema é o pecado, e ele não está fora de nós, ele está dentro do nosso coração. E a gente precisa então olhar para o nosso coração e nos arrependermos do nosso pecado, buscarmos a santificação, buscarmos a fé no Senhor, a palavra de Deus. Agora o que é que nós fazemos? Acontece o que aconteceu aqui com os exércitos. Mais uma vez. É porque eu estou lendo o tema que eu coloquei para o segundo ponto, e aí continua a minha falta de originalidade. Eu coloquei assim: e agora, quem poderá nos defender? Eu vou trabalhar melhor o próximo sermão, meus irmãos. Mas imaginem a cena: os exércitos estão enfileirados, atacando-se, amaldiçoando uns aos outros. É você e tal, xingando a mãe e tudo mais, aquela coisa. Verbalmente, sai um gigantão afrontando todo mundo, desafiando, como se não houvesse Deus em Israel, como se não houvesse homem em Israel, não houvesse ninguém capaz de enfrentá-lo. E de fato não havia um capaz de enfrentá-lo. Não havia um homem, mas havia um menino ruivinho, corajoso, com alguma experiência. Ele não tinha experiência de batalha, ele nunca tinha lutado uma batalha, mas ele tinha espantado alguns animais ferozes. Ele tinha pego o leão pela barba, pegou o leão pela barba. Ele tinha expulsado o urso que estava ameaçando o rebanho das ovelhas do seu pai. E se nós virmos um pouquinho antes, o capítulo 16, Samuel, o sacerdote que estava resignando o seu cargo ali, ele vai para a casa de um homem de pouca importância, chamado Jessé. Tanto é que o rei não conhecia, o rei estava com uns problemas na cabeça. A gente vai ver que Davi já tocava a harpa para ele se acalmar, porque havia um espírito maligno que o atormentava, mas mesmo assim ele não reconhecia a Davi. E Samuel foi enviado à casa de Jessé, e vocês sabem da história, porque Deus não vê como vê o homem, Deus vê o coração. E ele chega lá e Eliabe, o fortão da academia lá, Eliabe chega, quase não consegue encostar os braços, e Samuel olha para Eliabe e diz assim: é esse é o homem que vai reinar. E o Deus olha para Samuel e diz assim: Samuel, não é não, Samuel, passa, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, eu vejo o coração. E vai passando um a um os irmãos, até que acaba todo mundo. Acaba e não tem mais irmão. E Samuel disse: não, Deus me enviou aqui para ungir alguém. Não está faltando ninguém não. Não tem mais ninguém. Agora tem a pessoa depois de ninguém, que era o mais novo. Depois de ninguém tem um menino que ficou as ovelhas, porque as ovelhas era até um animal que deixava mesmo para quem tivesse menos os pastores. Lembra da história de Jesus lá, quando os anjos chegaram para anunciar? Os pastores estão fora da cidade, pastoreando os rebanhos. É um pessoal que fica marginalizado. Está lá, o Ruivinho está lá pastoreando. Eles não tem um mais novo. Mas, rapaz, é o mais novo, é o fim de ramo. Então, chama esse aí. E quando ele chegou, foi chegando, Deus disse no coração de Samuel: é esse aí, pode ungir. Colocou lá o azeite no chifre e ungiu ele rei sobre Israel. E Davi tinha recebido essa capacitação especial e agora ele está ali no meio das tropas e com toda certeza ele era a alternativa menos provável de salvação para aquele povo. Tinha tanta gente capacitada, tanta gente já tinha participado de outras guerras, tinha tanta gente melhor armada ali, mas Davi apareceu e ele realmente era um menino corajoso. Ele não lutava com as armas convencionais dos homens. E, aliás, ele nem sequer conseguia se mexer com elas. Nós lemos aí que quando ele colocou a armadura de Saul, ele disse: olha, tira esse troço, porque não vai dar certo. O homem daquele tamanho vai vir, eu vou ficar lá feito um alvo parado para ele me acertar. Isso não vai dar certo, não. Tira essa armadura. Ele não usava essas armas convencionais, não sabia mexer com elas. As suas armas eram um coração piedoso, cheio de fé, desejo de honrar o nome do Senhor. Porque a indignação de Davi era porque aquele homem estava afrontando o Deus de Israel.
Ele está fazendo pouco caso do Senhor de Israel. Ele tinha uma palavra afiada na boca, sem espada, sem lança, sem armadura, sem capacete. Ele tinha um cajado na mão, uma funda, uma atiradeira, e pegou 5 pedras no riacho. Ele foi passando no ribeiro. Que Salvador improvável. Um jovem de boa aparência, palavras fortes. Avança à frente das fileiras. O gigante inimigo nem acredita no que está vendo. Ele olha para aquele menino, saiu, aí Golias disse, não é possível. Não dar esse menino, ele tão doido, tão maluco, mas também ele não ia deixar ser desmoralizado. Uma vitória ali, se ele despedaçasse o menino, de repente rasgasse o menino com as próprias mãos, todo mundo ia sair correndo, a vitória ainda ia ficar mais fácil. Ele não levava desaforo para casa. Mas Davi, desarmado, ele expõe a sua estratégia. Nós lemos no versículo 47. A estratégia de Davi qual é? Saberá toda esta multidão que o Senhor salva. Não sou eu que vou resolver essa parada. Quem vai resolver é o Senhor. O Senhor salva. Não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele vos entregará nas nossas mãos. O que nem o povo, nem Saul, que representava esse esforço humano para ter segurança, para ter salvação, o que nem Saul nem o povo entenderam é que Jeová, o nosso Deus, o Senhor, havia prometido a terra e havia ordenado a expulsão daqueles povos. Está lá em Deuteronômio capítulo 7. Quando vocês entrarem na terra, vocês vão expulsar os povos que estão ali. Mas o povo de Israel não cumpriu esse mandamento do Senhor. A ideia aqui, meus irmãos, é a ideia do herem, que é a palavra no hebraico para a guerra santa. Porque não era para o povo necessariamente tomar a responsabilidade da guerra, mas era Deus que pelejava pelo seu povo. Era assim que o povo tinha que entrar no campo de batalha. É assim que a gente tem que entender a nossa batalha espiritual. É que Deus peleja pelo seu povo. Foi assim que o Senhor havia prometido. O descanso prometido na habitação da terra passaria ainda pela manifestação da ira de Deus sobre as nações que haviam mergulhado em idolatria. Há um texto lá em Gênesis 15, verso 13 a 16, em que Deus fala para Abraão a respeito do tempo em que o povo ia ficar no Egito, e ele diz, esse tempo é o tempo de encher a medida da minha ira contra aquele povo que está lá, sendo idólatra, sacrificando os filhos para deuses falsos e vivendo de uma forma totalmente alheia a Deus. E o pecado é rebelião contra Deus e produz. A resposta ao pecado é a ira de Deus sobre os pecadores. E a promessa do Senhor é que, de fato, Ele pelejaria pelo seu povo. É assim que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 1. Deuteronômio 1, verso 30. E Deuteronômio 3, 22. Deixa eu ver o que aqui eu acho mais rápido aqui. 3:22 diz assim: não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. E aí dá para a gente entender um pouco por que é que, por exemplo, em Ai, lembra da história de Ai? O povo entra na terra prometida e a primeira cidade que ele destrói os muros é Jericó. Sucesso a batalha. Qual é a estratégia? Todo mundo joga pedra, lança, flecha, nada disso. Deus diz, olha, vocês vão rodear a cidade. 6 dias, rodeia. No 7º dia você rodeia 6 vezes. E depois todo mundo grita. Olha que maravilha, toca a trombeta. E aí pode deixar que vocês vão ver a vitória do Senhor. O Senhor pelejava pelo seu povo. Aí vem na próxima cidade, a cidade pequena, Ai. A grande cidade na entrada da terra era Jericó. A segunda cidade era Ai. E aí quando o povo olha para Ai, os espias dizem assim, rapaz, a cidadezinha pequena, a gente dá conta. Manda só uns 3.000 homens que a gente dá conta. E aí o povo foi batalhar. Quando saíram os de Ai para batalhar com o povo, começou a cair. Homens de Israel começaram a morrer.
e diz a Bíblia que caíram 36. Mas você não precisa ser nenhum estrategista militar para entender que 36 de um total de 3 mil homens dá 1, pouco por cento, que é uma baixa considerável se a gente se trata de uma guerra. E mais numa guerra em que a gente está falando de combate corpo a corpo. Mas sabe o que aconteceu? O povo voltou, e diz a Bíblia que desmaiou o coração do povo. O povo voltou e não queria mais sair do lugar, queria morrer, porque caíram 36. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus pelejava pelo povo. A derrota de homens morrendo na batalha significava que Deus não estava mais com eles. Porque Deus pelejava pelo seu povo. Não importava se era só 1% do exército que tinha caído, era Deus que estava pelejando. Era Deus que estava destruindo os muros. Era Deus que estava conquistando a terra para esse povo. E Davi tinha essa consciência. Ungido pelo Senhor ali, ele sabia que a guerra era do Senhor. A ordem era do Senhor de expulsar aqueles filisteus, que quem ia pelejar era o Senhor. Ele disse, olha, eu não vou, nem com espada, nem com lança. Sei usar isso ainda não, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E ele peleja por mim. Ele é quem vai salvar o povo. Davi é ungido do Senhor, um guerreiro improvável. Ele confia que a guerra é do Senhor. E nele ele teria de confiar. Ele tinha o que na mão? Tinha um cajado. Tinha um outro personagem na Bíblia que também fez grandes prodígios com um cajado na mão. Êxodo 4, verso 2, fala de Moisés. Não sei se vocês lembram da história de Moisés. Deus chama Moisés e Moisés está meio resistente para, não sei, Senhor, não é comigo não, eu não sei falar direito. E o Senhor disse, é você, Moisés. O que é que você tem na mão, Moisés? Moisés disse, eu tenho um bordão, eu tenho um cajado. É com esse cajado que eu vou tirar meu povo do Egito. E Davi é esse libertador, esse salvador improvável. Tem um cajado, uma funda e algumas pedras, que para Golias era nada. Golias despreza Davi. Se eu sou algum cachorro para você vir com pau e com pedra para lutar comigo, você está tentando me humilhar? Para Golias não era nada, para Saul talvez não representasse nada, mas para Deus era o suficiente. Era o bastante para libertar o povo da nação mais poderosa da terra. No caso do Egito, e aqui contra o gigante, para derrubar o gigante. Uma pedrada certeira na testa. E eu lembro que quando eu preguei esse texto há muito tempo atrás, eu dizia assim, não tem... Enquanto todos olhavam para Golias e diziam assim, nossa, como ele é grande, a gente não vai conseguir vencer. Davi olhava para ele e disse, nossa, como ele é grande, não tem como errar um alvo desse tamanho. Não tem. E ele sai vitorioso, e para não restar dúvida, ele toma a espada do próprio gigante e corta-lhe a cabeça, arranca-lhe a cabeça e leva para o rei. Meus irmãos, como aplicação aqui, não é justo, com um relato bíblico, nós fixarmos os nossos olhos em Davi. Há uma tentação muito grande a gente olhar para Davi e dizer, é isso mesmo, a gente tem que lutar com os problemas, a gente tem que tomar o exemplo de Davi, mas tomando o contexto mais amplo, não é justo com o relato bíblico nós olharmos apenas para Davi, exaltarmos o herói, o menino rei, guerreiro improvável. Na verdade, ele aponta para um outro rei improvável. Um outro rei com uma estratégia ainda muito menos esperada. Uma estratégia ainda muito mais estranha, mais tosca, mas que conquistou a maior vitória de todas. O rei Davi, o rei da tribo de Judá, aponta para Jesus Cristo, Filho de Deus, nascido numa humilde estribaria, que viveu um tempo no Egito, mas a sua família o criou em Nazaré. Nazaré, que era uma cidade que ninguém valorizava para nada, tanto que Bartolomeu, quando sabe que Jesus é de Nazaré, diz assim, de Nazaré sai alguma coisa que preste. Sai de Nazaré alguma coisa boa. Lá, está relatado lá em João, capítulo 1, verso 47. E a sua estratégia, se a estratégia de Davi era simplesmente pegar algumas pedras e uma funda e ir na fé que ele tinha no Senhor, a estratégia de Cristo
foi ainda mais absurda. Ungido pelo Espírito de Deus, sem espada nem armadura, ele estabeleceu o seu reino, que é eterno. Não com políticas ardilosas ou alguma manifestação para derrubar o Império Romano, mas morrendo na cruz do Calvário. Na verdade, entregando a sua própria vida em nosso lugar. Vida que não tinha nenhuma só mancha de pecado. Não tinha nada que pudéssemos apontar contra ele. Ele morreu. Essa era a estratégia. Como assim? Morrer para vencer? Morrer para vencer o pecado? Morrer para estabelecer? Morrer para reinar? Exatamente. Apenas o Cordeiro Santo de Deus, sem pecado, entregue em substituição pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo pecado do homem, poderia quitar a nossa dívida, a dívida pelos nossos pecados, e lavar-nos, nos reconciliando com Deus, e conquistar a vitória sobre o maior inimigo de toda a humanidade, a morte. Nas palavras do apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 2, verso 13, e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A cruz. Eu fui pregar domingo passado no aniversário da Igreja Presbiteriana Renascer. E a gente cantou um hino antigo que eu nunca mais tinha cantado. Ele diz assim: não creio no Cristo, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre. Eu creio no Cristo que é vencedor. O Cristo da cruz ensanguentada é um Cristo que sofreu, mas que venceu. A vitória de Davi, perto da vitória de Jesus, é nada. Davi é o guerreiro improvável, é o rei improvável, o fim de rama de uma família, o menino corajoso e piedoso. Jesus é também esse rei que vem de Belém, um homem simples. O Deus que se despojou de sua glória e não veio com coroa, não veio com cetro, mas entrou na cidade santa num jumento, uma cria de jumenta. E deixou-se levar, deixou-se ser crucificado, entregou a sua vida na morte, porque só a entrega da vida dele é que poderia nos dar a salvação, nos fazer participantes dessa mesa. Essa mesa não é uma mesa de sofrimento, não é uma mesa de lágrimas, embora eu seja muito chorão. Essa mesa é uma mesa de alegria, é uma mesa de júbilo, é uma mesa de louvor, porque é uma mesa de vitória. É uma mesa que nos lembra que a morte não tem poder sobre as nossas vidas. O pior que pode acontecer para você, o pior que pode acontecer para mim, não é a morte, é pecar contra o nosso Deus. É entristecer o Espírito Santo de Deus, porque a vitória já nos foi conquistada. E para que pudéssemos sentir, perceber pelos sentidos, celebrarmos, tocando em alguma coisa, o Senhor Jesus deixou o sacramento da ceia, para que nós tomássemos e comêssemos e lembrássemos do seu corpo partido por nós. O sangue da nova aliança do sangue. Ele é o rei que, quando você olhar para a história de Davi e Golias, não olhe só para as vitórias, para o tamanho do problema, olhe para a cruz de Cristo, olhe para a vitória maior que ele nos deu, que ele nos concedeu na cruz do Calvário. A narrativa bíblica não é sobre Davi, mas aponta para um rei improvável. Uma estratégia incompreensível aos olhos humanos. Loucura. Loucura para os judeus, para os gentios. A cruz é uma vitória que nos é dada pela graça, mediante a fé em Jesus. Para terminar, meus irmãos, para a gente poder cear e celebrar a coinonia aqui já já. É um final. Essa história podia, agora tomando as palavras de pastor Heber Campos Júnior, é um final que essa história podia ter acabado no versículo 54. Né? Vitória e tal, cabeça cortada e
vitória sobre os filisteus. Aí vem esses versículos 55, para encerrar a história. Saul perguntando de quem esse menino é filho, quem é o pai do menino, de onde ele é. Ninguém conhece o menino. O autor faz questão de dizer de onde era Davi, que casa ele era. Ele é filho de Jessé, o belemita. Ele é da tribo de Judá. Isso era importante, porque a história não podia acabar no versículo 54. Porque o autor está mostrando aqui que a linhagem de Saul, o método humano de resolver a coisa, a forma que agrada os olhos do homem, a salvação, a segurança que agrada o homem, isso aí já passou. Agora, quem manda na história agora quem determina agora a linhagem é Judá. A partir de agora, os olhos vão estar voltados para a linhagem de Judá, de onde vai vir o nosso Salvador. A linhagem real da casa de Judá, essa será estabelecida. É através da casa de Davi que virá o rei, que estabelecerá o seu reino. Não territorial, nem com força ou espada, mas o reino que está dentro de nós. O reino que é eterno. O reino de Deus estabelecido em Cristo através do seu povo, a sua igreja, que somos nós. É por meio desse rei poderoso, vitorioso, na cruz, que nós oramos. Venha o teu reino. Faça a tua vontade. Espero que a história de Davi e Golias possa fazer mais sentido para nós a partir de hoje. Não de que não há problema, por maior que seja, que não consigamos superar. Porque não se trata de Davi, nem do seu problema. Em Apocalipse, e esse é um texto que fala de uma outra visão de Jesus, diferente dessa que nós estamos acostumados a ver. Em Apocalipse, João tem uma visão desse Salvador. Não é mais improvável, mas é aquele que é fiel e verdadeiro. O Rei poderoso que virá, não mais para morrer em nosso lugar, como uma estratégia também improvável. Agora, a estratégia é de reunir aqueles que venceram com ele pela fé e estabelecer o seu juízo sobre os inimigos. A vitória final e definitiva. A história se trata, meus irmãos, de consolo que nós temos, que qualquer coisa pode acontecer, qualquer coisa nessa vida pode nos faltar, mas há uma vitória conquistada para nós, que ninguém, nem nada pode retirar. Ela custou um preço altíssimo, um preço de sangue precioso do Rei, sangue vertido na cruz, mas ela nos concede a certeza irremediável, irrefutável, a verdade inafastável que temos vida nele e com ele viveremos para sempre. Nessa noite é noite de renovarmos a nossa esperança. Console-se com essas palavras. O nosso Rei venceu e é vencedor. Ele reina e ele nos ama. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, pelo exemplo de Davi, porque o Senhor usa pessoas da forma como o Senhor quer. O Senhor é o Deus que durante toda a história, e durante a história de nossa vida tem sido assim, Senhor, da forma mais improvável, da forma que nós muitas vezes não percebemos. A tua providência esteve nos livrando, esteve cuidando de nós, esteve nos apontando o caminho. Ó Deus, como o Senhor nos ama, Senhor. Mesmo nós sendo pecadores. Meu Deus, tu és santo, santo, santo. A tua palavra é verdade. O teu caminho é perfeito, Senhor. E nós cremos nessa palavra, Senhor. Cremos na vitória do Cordeiro, na cruz do Calvário. Cremos, Senhor, que com ele reinaremos. Nós te louvamos, Senhor, porque essa vitória já foi conquistada para nós. Maior do que a vitória de Davi, mas iniciada ali com aquele garoto ruivo da tribo de Judá. E veio até nós pela tua graça, Senhor. E hoje participaremos da ceia do Senhor. Participaremos desse momento, Senhor, em que celebraremos juntos como igreja, corpo do Senhor, que somos teus, que fomos resgatados. Ó Deus, aqueles aqui nesse lugar, Senhor, que ainda não
se arrependeram dos seus pecados e ainda, ó Deus, não entregaram a sua vida de forma completa a Ti, para não confiarem na solução do homem, nos esquemas, na segurança que esse mundo dá, que a riqueza dá, que os prazeres dão. Ó Deus, que nessa noite haja salvação, que haja inquietação do Teu Espírito Santo nesses corações, para que possam de fato, Senhor, arrependidos, crerem, entregarem os seus corações a Ti, para a glória, honra e louvor do Teu nome, Senhor. O Senhor que governa a história. Ó Deus, toma o Teu reino aqui representado, a Tua igreja, esse pequenino rebanho aqui. Ó Deus, faz o Teu querer nas nossas vidas, glorifica o Teu santo nome. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração por essa vitória tremenda conquistada. Nos livra, Senhor, do inimigo. Nos reveste dessa armadura poderosa do Espírito Santo, Senhor, da armadura de Deus, para resistirmos no dia mau e permanecermos para a glória do Teu santo nome. É assim que a Tua igreja te ora nessa noite, agradecido no nome de Jesus. Amém.